Olá, meus amigos e minhas amigas. Enquanto a Ucrânia ataca uma usina de energia em território russo, uma investigação interna começa a dar finalmente detalhes sobre aquele ataque russo contra uma concentração de tropas durante uma cerimônia de premiação que teria resultado na morte de soldados. E enquanto isso, a Rússia eleva a tensão e, após anunciar a produção em série do míssil Oresnik, ameaça posicioná-lo na Venezuela. Já os Estados Unidos dizem que chegou a hora de desarmar o Hezbollah no Líbano. Enquanto isso, gente, a imprensa internacional fala sobre Trump vendendo fuzis de precisão para o BOP do Rio, ignorando alertas de diplomatas dos Estados Unidos. E já que falamos de Brasil, né? Uma passagem rápida pela COP30 que está acontecendo em Belém, no coração da Amazônia. Mas antes de começarmos, aquele lembrete básico, né? Você que aprecia o canal e já faz parte dessa comunidade, já deu o seu like? Deu aquele bom dia, boa tarde, boa noite, compartilhou o vídeo em suas redes sociais? Já fez tudo isso? Então vamos ao vídeo de hoje. Bom, gente, iniciamos falando da Rússia, porque Kiev afirma que atacou uma usina termoelétrica em Voronezh, que é uma cidade no sudeste da Rússia. A informação vem de várias fontes. Moradores de lá falaram que ouviram explosões e que chegaram a ficar sem energia por um tempo. O governador da região, um pouco antes, já tinha feito um alerta sobre uma possível ameaça de mísseis e drones. Agora, as autoridades locais russas não confirmaram oficialmente esse ataque, tá? Quem está falando sobre isso são canais russos no Telegram que alegaram que o alvo foi a principal usina de energia da cidade, aquela que fornece energia tanto para as casas quanto para as grandes indústrias. E já estão circulando imagens que parecem mostrar uma explosão bem grande na usina. Bom, gente, a região de Voronezh, para quem não sabe, faz fronteira ali com a região de Kharkiv, na Ucrânia. É uma área que a Rússia usa bastante como ponto de partida para os seus ataques na linha de frente, inclusive contra a própria cidade de Kharkiv. Bom, e até o momento as autoridades russas não falaram nada sobre vítimas ou sobre a extensão dos danos. E do outro lado, como já é padrão, né, as autoridades ucranianas não fizeram nenhum comentário sobre esse suposto ataque. Bom, meus amigos, vamos falar agora sobre aquele ataque russo que atingiu uma cerimônia militar ucraniana e que poucas informações ficaram disponíveis, né? Bom, de acordo com os parentes das vítimas, militares da 35ª Brigada de Fuzileiros Navais estavam reunidos em uma vila na região de Dnipro para uma cerimônia de premiação. Os parentes afirmam que, enquanto as tropas estavam em formação a céu aberto, sem nenhuma cobertura, mísseis balísticos e drones russos atingiram o centro da vila. Segundo eles, o ataque matou e feriu tanto militares quanto civis que estavam na área. Uma investigação foi aberta para entender como uma falha de segurança tão grave pôde acontecer, né? Só para a gente entender, na Ucrânia, sob a lei marcial, existem regras muito rígidas para evitar expor as forças armadas. Por exemplo, é proibido filmar ou fotografar qualquer coisa que seja considerado um objeto militar, porque isso poderia ajudar o inimigo a localizar alvos, né? Agora, gente, reuniões de tropas como cerimônias devem acontecer em locais protegidos e não em áreas abertas. Isso não é novidade, né? Em 2023 aconteceu um ataque muito parecido em Zaporizhia, que matou 19 militares também durante uma cerimônia. E aí, depois daquilo, o Estado-Maior reforçou as regras. Então, a investigação tenta entender o que deu errado de novo e se houve um vazamento de informações para os russos. A investigação está rolando, mas alguns líderes da unidade já teriam sido suspensos de seus postos. Bom, meus amigos, essa semana nós comentamos com vocês em um de nossos vídeos que Putin afirmou ter começado a produção em série do Oresnik, né? Mas, além disso, ele já fala em implantar esse míssil em outros países. Primeiro naquele país vizinho e parceiro que é Belarus. No ano passado ele já tinha dito que isso ia acontecer e agora ele diz que é uma realidade e não parou por aí. O posicionamento do míssil em Belarus de alguma forma serve para intimidar a Europa, né? Agora, um de seus parlamentares chegou a dizer que o míssil poderia também ser enviado para a Venezuela, o que tenta mostrar que a presença de mísseis dos Estados Unidos próximo ao território russo pode também estimular a Rússia a implantar mísseis próximos aos Estados Unidos, né? Um deputado russo, falando sobre o envio de armas para a Venezuela, disse que não vê nenhum obstáculo em fornecer novos desenvolvimentos como o Oresnik para um país amigo. Agora, gente, vamos aos fatos sobre esse míssil. O Oresnik é um míssil balístico de médio alcance, tá? Se ele for posicionado na Rússia ou em Belarus, ele pode sim atingir qualquer lugar da Europa, mas não consegue cruzar o oceano. Tem um detalhe também nesse míssil, é que ele pode carregar múltiplas ogivas nucleares, hein?
A única vez que ele foi usado em combate foi em novembro do ano passado, quando ele foi disparado da Rússia e atingiu a cidade de Dnipro, na Ucrânia. Naquela ocasião, não sei se vocês lembram, as autoridades ucranianas que inspecionaram os destroços disseram que o míssil foi disparado sem ogiva explosiva. Ou seja, foi mais uma demonstração de força, uma ameaça do que um ataque de fato. Era a Rússia basicamente dizendo: olha, a gente pode atingir vocês com uma arma nuclear se a gente quiser, hein? Putin agora afirma que o Orezhnik é quase impossível de ser interceptado. E não deixa de ser verdade que a altitude em que ele viaja torna a interceptação muito difícil para as defesas aéreas que a Ucrânia tem hoje. E há dúvidas se os mísseis antibalísticos mais avançados, como os que os Estados Unidos e Israel já desenvolveram, seriam capazes de abatê-lo com precisão de 100%. E eu digo, gente, precisão de 100% pelo fato de que, se estiver carregando ogivas, ele simplesmente não pode atingir seu alvo, né? O Ocidente tenta minimizar a importância do míssil, né, dizendo que não há nada de novo e que ele não passa de um RS-26 Rubest modificado. O próprio Zelensky disse na semana passada que a Rússia só tem capacidade de produzir, no máximo, 6 desses mísseis por ano. É, mas embora ele tenha dito isso, vejam só, gente, ele alertou que posicionar essa arma em Belarus seria perigoso para toda a Europa e mencionou que o míssil tem uma zona morta de 700 quilômetros. O que isso significa? Que qualquer alvo dentro dessa distância praticamente não tem chance de escapar de um impacto. Bom, gente, vamos atravessar agora o Mediterrâneo e dar um pulinho no Oriente Médio, mais especificamente no Líbano. Uma autoridade do alto escalão do Tesouro dos Estados Unidos, um cara chamado John Hurley, que cuida das sanções financeiras e T pontinho pontinho, disse que os Estados Unidos enxergam uma janela de oportunidade no Líbano nesse momento para pressionar o Hezbollah a se desarmar. Segundo Hurley, a chave para isso é cortar o financiamento que vem do Irã. Ele afirmou que, mesmo com todas as sanções pesadas que o Ocidente impôs, o Irã ainda conseguiu enviar cerca de US$ 1 bilhão para o Hezbollah só nesse ano. A estratégia dos Estados Unidos é a da pressão máxima sobre Teherã, não só para frear o programa nuclear iraniano, mas também para diminuir a influência do Irã na região. E eles veem o Hezbollah enfraquecido, o que criaria essa oportunidade. Na semana passada, por exemplo, Washington já sancionou 2 pessoas que estariam usando casas de câmbio para ajudar a financiar o grupo. Hurley disse que, se eles conseguirem que o Hezbollah se desarme, o povo libanês poderia ter seu país de volta. E para ele, o caminho para isso é expulsar a influência iraniana, começando por cortar todo o dinheiro que Teherã injeta no grupo. Ele disse isso durante uma viagem pela região, que incluiu Turquia, Líbano, Emirados Árabes e Israel, justamente para aumentar a pressão sobre o Irã. Hurley falou que, mesmo com a economia iraniana em péssimo estado, eles continuam mandando muito dinheiro para os seus representantes na região. Bom, gente, mudando de assunto, vocês sabem que eu não uso a imprensa brasileira como fonte, né? E por isso raramente comento sobre notícias do Brasil, a não ser que, como foi esse o caso, que a imprensa internacional comente o assunto e o assunto relacione o Brasil com outros estados, ou seja, esteja no campo da geopolítica e das relações internacionais. E sobre isso temos 2 assuntos em que o Brasil acaba envolvido. O primeiro é sobre a COP30, né? E aqui eu te pergunto, você sabe exatamente o que é isso e por que esse 30? Bom, COP é a sigla para a Conferência das Partes, que são os países que assinaram o Tratado do Clima da ONU lá em 1992. Muitos de vocês nem eram nascidos, eu já, e estava na cidade onde foi assinado, o meu querido Rio de Janeiro. É por isso que a COP30 aqui no Brasil é vista como um momento simbólico, né? Foi aqui no Brasil, na chamada Rio 92, que esse tratado nasceu. Agora, 33 anos depois, o evento volta às suas raízes. E não sou eu que estou falando isso, tá? Mas é a imprensa internacional. A escolha de Belém no coração da Amazônia não foi por acaso. É para sublinhar, para destacar a importância das florestas do mundo, que continuam sendo alvo de desmatamento, mineração e outras indústrias. O Brasil, apesar da contradição em relação à exploração da margem equatorial, pediu aos países para se concentrarem em cumprir as promessas que já foram feitas no passado, como a de eliminar gradualmente o uso de combustíveis fósseis em vez de ficar fazendo novas promessas. É também a primeira COP que já começa reconhecendo o fracasso em atingir a meta anterior, que era de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius. Bom, gente, e ainda falando de Brasil,
Vamos a uma reportagem investigativa publicada hoje pela agência Reuters, hein? Segundo essa reportagem, o governo dos Estados Unidos aprovou a venda de fuzis de precisão para o BOP, a tropa de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E essa aprovação teria acontecido ignorando as preocupações de diplomatas americanos, incluindo a própria embaixadora dos Estados Unidos no Brasil na época, temiam que essas armas pudessem ser usadas em execuções extrajudiciais. A reportagem conecta essa compra a uma operação policial que aconteceu na semana passada no Rio e que resultou na morte de 121 pessoas. Essa ação, como a gente viu, foi duramente criticada por defensores de direitos humanos e até por especialistas das Nações Unidas. Tá, mas vamos aos detalhes. Segundo documentos da Polícia do Rio, o BOP comprou 20 fuzis de precisão de uma empresa americana chamada Daniel Defense. O acordo teria sido fechado em maio de 2023, ainda durante o governo de Biden, tá? No entanto, as armas só chegaram em 2024, porque houve um debate intenso dentro do Departamento de Estado americano sobre se essa venda era apropriada ou não. Um memorando do Departamento de Estado, de janeiro de 2024, chegou a descrever o BOP como uma das unidades policiais mais notórias do Brasil em relação a assassinatos de civis. E a própria reportagem da Reuters afirma que, segundo dados oficiais, a Polícia do Rio, como um todo, foi responsável por mais de 700 mortes no ano passado, segundo dados oficiais. Agora, gente, a reportagem não conseguiu confirmar se esses fuzis americanos específicos foram usados nessa operação da semana passada. O Departamento de Estado, já sob a administração de Trump, deu uma declaração. Eles disseram que, no governo atual, nenhum desses equipamentos teria sido negado. E ainda foram além, tá? Afirmando que, abre aspas, as políticas externas desastrosas do governo anterior ajudaram e incentivaram as gangues mais violentas do nosso hemisfério. Fecha aspas. Bom, basicamente, né, gente, o governo Trump está dizendo que a política de restrições de Biden atrapalhava o combate ao crime. A reportagem também aponta quem, dentro do governo americano, defendia a venda, tá? Um dos principais apoiadores era um funcionário chamado Ricardo Pita, que na época trabalhava para o Comitê de Relações Exteriores da Câmara e hoje é um conselheiro sênior do Departamento de Estado. Segundo as fontes, ele pressionou bastante para que a venda fosse liberada. Inclusive, gente, a reportagem detalha que a visita de Pita a uma instalação do BOP em 2024 chegou a irritar alguns diplomatas americanos porque o próprio Departamento de Estado sempre criticou a Polícia do Rio em seus relatórios de direitos humanos por causa da alta letalidade e acusações de execuções. Agora, gente, por outro lado, é preciso dizer que o trabalho do BOP é muito popular entre uma grande parte dos moradores do Rio, né? Que estão, claro, cansados da violência e da atuação de facções criminosas fortemente armadas. Uma pesquisa recente mostrou que 55% dos brasileiros apoiaram a operação policial da semana passada. E no Rio, esse apoio sobe para 62%. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.